Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Nem sempre nós estamos no confortável da vida. Em muitos momentos nós nos descobrimos como se estivéssemos no avesso. De repente a ordem é desfeita. É porque estamos vivos. A existência é assim mesmo. De repente você pegou um resultado de exame que lhe colocou, que lhe fez agora ter de enfrentar um novo tempo na sua história. Não está com aquela saúde que você imaginava estar. Um exame desarruma a vida da gente, sim. Eu sei o que é isso. Às vezes nós estamos cheios de planos para o futuro, e de repente a gente vai ter que adiar porque terá de fazer um tratamento. É assim. A vida nos desarruma constantemente, porque estamos vivos. Faz parte da dinâmica da existência. De repente alguém que você ama, que estava tomando café com você hoje, está morto à noite. É assim. Aquele que fazia projetos de futuro ontem, hoje foi sepultado. Aquele filho que até então você tinha nos braços, não está mais. Seria uma visão muito ingênua da vida, de que tudo seria de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo, ou até mesmo em relação às expectativas que nós temos na relação com os outros. De repente, descobrimos uma traição onde a gente menos imagina, um golpe que a gente recebe na alma, porque isso realmente fragiliza o ser humano. A vida desorganiza a nossa história o tempo todo. Por quê? Porque ela é dinâmica, ela não é estática. E é assim que a gente tem de viver. Administrando os avessos, administrando os desconfortos, aquilo que nos desconsola, aquilo que nos faz ter medo. Essa é a experiência de enfrentamento constante. A vida é assim. Os que prometeram fidelidade traem. São frágeis, como eu sou, como você é. Eu, como padre que já vi tantos sofrimentos, isso sim faz sofrer muito. Muita coisa nos faz sofrer. Mas isso dói de maneira muito, muito especial. Muito cruel, eu digo. Ser traído. Perder a confiança. Não poder mais olhar nos olhos daquele que antes você confiava a vida. Não saber o que ele faz da sua vida. Que ele é portador de muitas coisas suas. Que são suas. O outro nos leva com ele. E quando nos trai, está nos traindo. Porque tem a gente dentro dele. É mais do que perder um objeto material, é muito mais do que perder alguma coisa de valor. É a quebra de uma confiança. E não fique pensando que é só com você que acontece, não, viu? Ah, o meu vizinho tem uma vida muito melhor que a minha. Por que você não sabe? É porque você não conhece de perto os conflitos que ele enfrenta. Prepare-se. Se quiser viver a dinâmica do cristianismo em você, prepare-se para enfrentar as suas contradições. Prepare-se para ver os avessos do seu sentimento, para ter coragem de lidar com aquilo que você tem de mais perto do que às vezes você esconde. Prepare-se para retirar este mantinho de santidade que às vezes a gente resolve colocar sobre nós, para ver se a gente esconde os nossos defeitos, para ver se a gente esconde as nossas vergonhas. No monte das nossas tentações, sabe, neste lugar onde nós estamos, em que eu estou, em que você está, com essa vida dinâmica, desorganizando as estruturas que nos sustentam, nós também precisamos estabelecer os embates com o diabo, que não tem o menor interesse na nossa felicidade, na nossa alegria, na nossa realização, por isso tudo que ele nos oferece é
péssimo, de mau gosto, destrutivo. Prepare-se para ter a coragem de olhar em si mesmo aquilo que você repudia tanto no outro. Prepare-se para ter a honestidade de identificar que aquilo que você crucifica tanto no outro é aquilo que você não é capaz de crucificar em você. No território em que hoje eu estou situado, eu preciso administrar fracassos, sucessos. Eu não sei qual é a matéria-prima que hoje faz parte da sua história. O que eu sei é que em qualquer lugar do mundo, a dinâmica é a mesma. Em qualquer lugar do mundo, a dinâmica é a mesma. Ter de administrar o conflito de ser quem a gente é. Quanto mais alto a gente quiser viver, minha gente, maior será a incidência de ventos fortes. Buscar as coisas do alto, sim, sempre. Mas prepare-se, porque ficar no alto requer muita disposição de enfrentar ventos fortes. Diariamente. Porque às vezes a gente acha que buscar as coisas do alto é subir aquele monte florido e ficar lá sentado igual um Buda, cabeça para cima. Não, meu filho, é firmar os pés e fazer a experiência do desequilíbrio constantemente. Isso mesmo seria muito ingênuo, né? Pensar que Deus nos coloca no alto e que tudo será florido e bonito e belo e lindo e sofisticado. Porque a vida só é real assim. Só quem já provou a dor, viu a vida em tons reais. Porque na ilusão, ninguém pode ser feliz. Na ilusão, ninguém pode ser feliz. O que nos torna encaminhados para essa felicidade que nós tanto queremos e que nós podemos encontrar, como dizia Guimarães Rosa, em horinhas de descuido, é quando você se percebe no alto deste monte, enfrentando a ventania e com disposição de continuar naquela posição. Não tem como estar no alto de um monte e não sofrer os problemas da ventania. Porque é no alto do monte que as coisas acontecem, minha gente. Então desorganizou, está desorganizado, está ruim, está difícil. Sinta-se no alto deste monte. Sinta-se no contexto das contradições e articulando com sabedoria essas contradições. A vida não nos pede autorização para desorganizar o nosso coração. E é como se nós estivéssemos expostos a um território onde tudo é penoso, tudo é doído, tudo é sofrido. Buscar as coisas do alto e enfrentar os ventos fortes, porque quando Deus entra na vida de uma pessoa, os ventos são tão fortes que as hipocrisias não suportam, caem todas por terra. É como você querer estar com esse cabelo que você escova de vez em quando para ir aos casamentos e fica correndo da chuva e do vento. É até engraçado. Porque se nós quisermos essa proposta cristã de buscar constantemente as coisas do alto, você terá de se preparar diariamente para fazer os seus enfrentamentos e lidar com aquilo que em você é maquiado, é caricato, é bobo, é fútil. E aí você vai fazendo uma experiência de ir vencendo essa futilidade aos poucos. Sabe? Observe, seja capaz. Analise as realidades que são diabólicas e viciantes no mundo e você vai ver se tudo isso provoca a alegria, a felicidade, a realização de alguém. Pode até provocar um prazer temporário, mas não realiza. Então nós estamos neste monte onde a vida é tão difícil, porque os ventos são muitos. Vida cristã é desconforto, e é por isso que na quaresma nós recordamos os desconfortos, para ver se a gente acorda. Não é para que Deus possa notar no seu caderninho quantas quartas-feiras, quantas sextas-feiras você ficou sem comer carne ou ficou sem fazer isso, não. Deus está muito mais interessado em saber qual é a repercussão desse sacrifício todo na sua vida. E isso ele nem anota no caderninho não, ele só dá um sorriso quando percebe que um filho avançou.
Uma vontade que não esteja fortalecida é a porta de entrada para tudo que é maligno. Porque o diabo gosta de gente safada, sem vontade, preguiçosa, descompromissada, irresponsável consigo mesma. É essa gente que ele recruta. E é semeando nesses corações preguiçosos as suas sementes nocivas, como eu gosto de dizer, que o diabólico vai crescendo em nós, através de nós. Eu fico impressionado de ver como a dinâmica da vida cristã é desinstaladora. E a gente fica querendo paz, a gente fica querendo tranquilidade, a gente fica querendo sossego. Como? O ser humano não pode crescer no sossego. Para nascer, você precisa ser retirado do sossego. Você já nasce com um tapa na bunda para ver se chora? E está querendo que seja diferente depois? Se não lhe dão um tapa na bunda para você chorar, você não respira. É assim que a gente nasce. Absolutamente dependente do desconforto para a gente poder acordar. Porque se a gente nasce e não nos dão este tapa inaugural, é assim. Ao lhe recordar que a vida é enfrentamento, que a vida é sacrifício sim, é dificuldade, e que inclusive as coisas bonitas só são produzidas no momento em que as pessoas estão assim, enfrentando os seus sacrifícios. Eu não vi nenhum artista interessante que não tenha sido absolutamente comprometido com seus sofrimentos. Não nasce literatura de corações muito organizadinhos, muito bonitinhos, Literatura nasce de caos, é de corações imperfeitos, de corações insatisfeitos, que estão no alto deste monte ficando em pé e lutando pela dignidade. O bom artista é este, é aquele que lida diariamente com seus conflitos. Agora, se imagina, se para fazer arte é preciso sacrifício, muito mais para ser cristão. Deus sabe de mim muito mais do que eu mesmo sei. Então não dá para acreditar nesse Deus que contabiliza o que fazemos na quantidade que fazemos, não. É preciso olhar que o que realmente agrada a Deus é quando Ele nos percebe fortalecidos no alto deste monte, enfrentando os ventos contrários. Às vezes eu fico pensando que nós imaginamos que Deus é bem pior do que nós. Já parou para pensar que às vezes a visão que a gente tem de Deus é a mesma visão que nós temos da gente? Porque a gente faz isso. A gente fica de olho se o outro fez, se não fez, não é simples? Funciona. Porque nós somos mesquinhos. E às vezes a gente acha que Deus também tem uma cadernetinha, né, que fica lá anotando. Ele hoje foi à missa, ele hoje não foi. Porque nada pode agradar mais um pai do que ver o seu filho enfrentando os ventos contrários e permanecendo em pé. É isso que dá orgulho. É um campeonato vencido com luta. É uma corrida que se tem de trabalhar muito para chegar ao final. A vida é isso. Mas não porque Deus esteja anotando no seu caderninho de contabilidade, porque isso é mesquinho pensar. Nós não podemos pensar que Deus tem os mesmos defeitos que nós. Nós não podemos pensar que Deus sofra das mesmas mesquinharias que nós. Porque eu sou mesquinho, gosto de ter meu caderninho para anotar os favores que as pessoas me fazem, o tanto que elas me agradam, o tanto que elas me desagradam. Deus não tem esse caderninho. O que Deus tem é um coração que sente com o nosso cada vez que nós suportamos as ventanias no alto do monte, e Ele se alegra e volta a dizer, é um sorriso no rosto dele. E quero retirar essa visão de que Deus é mesquinho da mesma maneira que eu. Ao renunciar a alguma coisa na minha vida, eu espero que isso repercuta no meu jeito de ser. Muito boa noite, é com muito prazer, com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. E você sabe que enquanto eu cantava essa música, ela é uma música que realmente me faz rezar, gosto dessa expressão, de lembrar que Deus é o meu cuidador. E achei interessante que durante esse momento em que eu cantava, uma dimensão dessa música que eu nunca tinha pensado me ocorreu agora. Que conhecer o meu cuidador, mergulhar no mistério dele, é entender o porquê que ele cuida de mim assim.
Isso tem repercussões na nossa vida, é interessante isso. Quando a minha mãe me exige, por exemplo, agora não tanto mais, né, porque eu já sou um homem mais crescido, mas quando eu era criança e eu estava sob o cuidado absoluto da minha mãe, tinha regras, tinha muitas exigências lá dentro de casa que eu não sabia entender. Só depois que o tempo passa, que você também passa a exercer o papel de cuidador de alguém, é que você entende por que aquele cuidado tinha regras. Porque o amor tem regras. Eu ficava aqui pensando, né, enquanto cantava, que é muito bom eu ter a oportunidade de saber que a minha vida vai ser um constante processo de conhecer a Deus, o meu cuidador. E que quanto mais eu conhecê-lo, maior será a minha capacidade de compreender o porquê que Ele cuida de mim e como cuida. É a experiência de você deixar de ver como fardo as exigências. É você olhar o cuidado como um dom. Eu já refleti sobre isso aqui. Que muitas vezes, na tentativa de amar os nossos filhos, nós não colocamos regras para eles. E ao não colocar regras para uma criança que carece de regras, nós estamos desprotegendo. A gente até entende que o limite que o outro coloca para a gente poder obedecer é um direito que a gente tem. No momento em que eu não posso obedecer a mim mesmo, no momento em que eu não tenho ainda consciência iluminada o suficiente para saber o que é certo e o que é errado, é direito da criança que alguém venha orientá-la e mostrar o caminho correto. Minha gente, na vida de fé é a mesma coisa. A gente professar a fé em um Deus cuidador, em um Deus que nos observa porque nos ama, é a gente descobrir o momento em que estaremos limitados por causa do amor. Mas você poderia dizer, mas o amor não limita. Não, não é bem assim. O amor abre horizontes, mas esses horizontes que o amor abre contêm limites. Porque nenhum ser humano pode ser feliz, pode dar conta da existência, se não estiver bem situado nos limites que tem. Eu sei que se eu colocar a minha mão no fogo, eu vou queimá-la, porque a minha pele tem um limite. Mas eu posso apreciar o fogo. Eu não preciso tocá-lo. Eu tenho o dom de apreciá-lo, de saber que ele é perigoso para mim, e ao mesmo tempo estabelecer entre a minha pessoa e o fogo o limite necessário da segurança. Na vida é a mesma coisa. Com outros fatos, com outros acontecimentos, quando eu também preciso estabelecer os meus limites, porque me amo, porque tenho uma experiência de cuidado comigo. Todo mundo que se ama, se estabelece limites. Não é só o outro que me coloca limites, eu também coloco limites para mim. É a mesma coisa da regra da convivência saudável, né? Se eu digo que amo, mas não respeito o limite do outro, eu estou contradizendo com a minha atitude aquilo que eu digo na palavra. Eu não fico prestando muita atenção em quem diz que me ama, ou que me admira, que isso e aquilo. Porque na verdade a admiração, o amor e o respeito, você identifica na atitude concreta, é na prática. A palavra pode ser vazia. Eu acredito no amor da minha mãe, porque eu nunca tive uma experiência com ela, é engraçado isso, né? Que foi de desrespeito comigo. Não, minha mãe me ama de verdade. Eu sei o que é o amor, porque minha mãe me amou um dia e me ama ainda hoje. A experiência humana nos ajuda a compreender o verdadeiro significado do amor. Mas que tem limites. Eu estabeleço limites e eu respeito o limite. Eu não ultrapasso aquele território que eu sei que é do outro. Na vida, minha gente, na nossa experiência de fé, fazer a experiência de Deus cuidador é você identificar que Deus te ajuda o tempo todo a lidar com os seus limites e com os limites dos outros. Acreditar que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. Faz com que o nosso coração esteja interessado, então, em mergulhar no mistério e no conhecimento deste Deus a quem me ama, que me ama. E este Deus a quem quero amar também. E é por isso que a experiência humana é sempre uma experiência divina também.
E nós não conseguimos nem diferenciar muito o que é santidade e o que é humanidade, porque é tudo entrelaçado. Quando olho para Deus, quando mergulho no mistério do seu amor por mim, eu estou mergulhando também no mistério do amor que eu preciso ter por mim, no mistério do amor das pessoas por mim, porque esta santidade, ela acontece mergulhada na humanidade. E aí a gente descobre que não há oposição, que uma humanidade bem vivida já é o preparo de uma santidade, que já é uma experiência de santidade. Porque no momento em que eu trabalho a minha humanidade com responsabilidade, eu estou me aproximando do sagrado, eu estou permitindo que Deus cuide de mim. Você sabe que muitas vezes a gente encontra pessoas que estão com muita dificuldade de serem cuidadas por Deus. Você já deve ter se sentido assim. Você conhece alguém que se sente assim? Com certeza. Hoje, é possível que você tenha encontrado uma pessoa assim, que já não sabe mais sentir-se amada por Deus, que já tem dificuldade de sentir-se protegida por Deus. Por quê? Porque já perdeu o amor próprio. Porque já se desprotegeu. Já deixou de se cuidar. Já se expôs como uma praça pública, como um território baldio, sem muito respeito, sem muitos limites. Cercas foram quebradas, foi profanado aquele ambiente que antes era sagrado. E por que está assim? São muitas as situações humanas. A droga faz isso com a gente, a sexualidade mal vivida, mal experimentada faz isso com a gente, a traição, a falta de amor, o ódio, o rancor, a infidelidade. São tantas as atitudes humanas que quebram as cercas do nosso território santo. E aí, quando estamos assim, temos muita dificuldade de acreditar no cuidado de Deus. Temos muita dificuldade de experimentar o cuidado de Deus. Por quê? Porque há alguma coisa quebrada nesse processo humano que dificulta a compreensão da realidade espiritual. É por isso que eu sempre gosto de dizer, psicologia e espiritualidade andam juntas. Uma boa psicologia aplicada faz com que a gente se aproxime de Deus, do mistério. Faz com que a gente reconheça na nossa alma as desarmonias, aquilo que está quebrado, aquilo que está profanado. Por algum motivo permitimos, ou porque fizemos, ou porque permitimos que o outro fizesse com a gente. E aí a conversão passa pela reestruturação dessas cercas. Olho para o território que sou e descubro onde é que fui profanado pelo pecado, pela experiência mal vivida, pela infidelidade, pela traição, pela droga. Olho para tudo aquilo que foi profanado no meu coração, na minha vida, e começo em Deus a reestruturar todas essas cercas. Porque um território precioso precisa ter a experiência do limite. Precisa estar delimitado, para que o outro saiba que naquele terreno ele não tem o direito de fazer como se fosse um terreno baldio. Não somos um terreno baldio. Somos território santo, cuidado por Deus. Assim como os muros podem proteger uma propriedade, Deus nos protege com seu amor, com sua misericórdia, e somos todos merecedores dele. Você pode dizer, padre, tem algum pecado que possa retirar isso de nós? Não. Absolutamente. Deus nos ama mesmo quando nós estamos na miséria. É a teologia que nos ensina isso. Mesmo quando não merecemos, Deus nos ama. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensinou que o seu Pai, esse Deus que Ele nos revela, Ele é capaz de deixar as 99 ovelhas e ir em busca daquela que está doente. Mas isso também parece ser injusto. Largar as 99 ovelhas, expô-las ao risco para ir buscar uma única. É só uma metáfora para nos ensinar. Não é lógico isso não. Não é lógico mesmo. Deixar as 99 ovelhas e ir buscar uma que está perdida e expor aquelas ao risco é realmente ilógico. Mas a história não é para ser pensada com lógica.
sentido dessa história é mostrar que a ovelha que está perdida tem tanto valor quanto as 99 que estão bem guardadas. É para a gente ter facilidade de entender que mesmo quando estamos desgarrados, julgados à margem, quando mesmo nós nos desprezamos, Deus continua nos amando. Deus não desiste de nós. E esse é um fator para a gente se reerguer, minha gente. É um fator que deverá ser decisivo para os nossos recomeços. Nossos recomeços devem nascer desta convicção. Deus me ama. Eu não perco isso de vista. E não quero perder. Você sabe por quê? Porque eu sou muito miserável. E para eu saber lidar com as minhas misérias, eu tenho que ter diante dos meus olhos, dos meus ouvidos, essa certeza. Padre Fábio, Deus ama você. Com todas as suas misérias, com todos os seus limites, Ele não desiste de você. Aí eu começo a viver um processo natural de me querer, de me desejar, porque isso é tão difícil na vida, né? Nem sempre a gente sabe se querer, nem sempre a gente sabe se desejar. É mais fácil a gente se jogar fora e viver um processo autodestrutivo, inconsciente muitas vezes, que nos leva para o fundo do poço, que nos faz viver a pior de todas as misérias, que é aquela que nós nos impomos. Porque nada pode ser mais destruidor à vida humana do que a sua incapacidade de acreditar-se, de olhar-se com otimismo, de olhar-se com desejo. A gente deseja muita coisa, né? Mas antes de desejar muitas coisas, deseje você mesmo. Ame-se. Viva essa experiência de reconciliação todos os dias. Agora, nesse momento, antes de dormir, faça as pazes com você. Porque fazer as pazes com você é, sem dúvida, dar a Deus a oportunidade de continuar cuidando de você. Fazer as pazes com você é você estar em paz com os seus limites, com as suas misérias, com as suas inadequações e acreditar que Deus continua de olho em você. Mas um olhar amoroso, um olhar terno, um olhar cheio de futuro. Porque é assim que Deus nos olha, com um olhar cheio de futuro. De poder falar ao seu coração, de poder dividir a nossa vida. Esse programa, a matéria-prima, é a nossa vida. Sobre ela nós falamos, sobre ela nós choramos, com ela nós nos alegramos. A vida humana. Ainda hoje estava assistindo um pouco dos noticiários, percebendo o quanto que nós estamos sendo bombardeados por notícias horrorosas, né? Tristes. Pode observar. Toda vez que nós perdemos a qualidade da vida, toda vez que nós banalizamos a vida, de alguma maneira nós começamos a matar ou começamos a morrer. E é muito fácil a gente inverter esse jogo. É muito fácil a gente estabelecer o pacto com a vida assim. Nesse caminho tortuoso de morte e de assassinatos. E aí, sabe, minha gente, eu fico pensando no desafio de olhar para essas notícias, de ouvir tudo isso e não permitir que o pessimismo venha tomar conta de nós. Porque a resposta mais natural que nós podemos dar a tanta violência é o pessimismo. O pessimismo é uma resposta rápida. É fácil a gente responder assim. Esse mundo está perdido mesmo, não tem mais jeito. Mas o pessimismo não é a resposta mais inteligente, mais sábia. É desafio nosso identificar a qualidade da vida que está próxima de nós. E então começar a fazer alguma coisa para que a gente não fique pessimista e até mesmo começar a identificar nas nossas atitudes onde é que nós também matamos e onde é que nós estamos morrendo também. Porque nós não conseguimos ficar imunes a tudo isso. De alguma maneira a maldade do mundo nos toca, de alguma maneira a maldade do mundo entra dentro da nossa vida, entra dentro da nossa casa.
E a gente precisa fazer um esforço constante para a gente fechar todo e qualquer espaço por onde esse pessimismo e esta morte, as atrocidades que estão acontecendo pelo mundo afora, para a gente vedar todos os espaços da nossa vida, para que isso também não venha acontecer dentro de nós. Para que a gente não se acostume com tudo isso, não é verdade? Para que a gente não perca a capacidade de se indignar com tudo que está acontecendo ao nosso redor. São tantas coisas tristes, são tantos acontecimentos desastrosos, são tantas coisas ruins rondando a nossa vida, rondando a nossa sociedade, rondando as nossas casas. É preciso responder à vida. Lembra que no programa da semana passada a gente falava disso? Identificar qual é a forma que nós resolvemos responder ao chamado que a vida nos faz. Responder com esperança. Modificar essa pequena parte da vida que está em nós. Eu também faço parte deste processo. Tenho muito medo de também ser alguém que constrói a violência sem perceber que está construindo. Porque nós temos a violência velada, né? Quantas vezes dentro da nossa casa também atrocidades acontecem, mesmo que o sangue não seja derramado? Não temos uma vítima do ponto de vista material, alguém não morreu, não assassinamos ninguém. Mas a violência velada, aquela atitude violenta, muitas vezes silenciosa, quando nós começamos a tramar contra o outro, quando nós começamos a permitir que a nossa maldade venha atingir o outro, ou que o nosso pessimismo venha prejudicar o outro, que venha tomar conta do nosso espaço, quando você perde a qualidade da vida, quando você alimenta essa pequena dose de violência velada, não esclarecida, porque às vezes existem alguns violentos que estão sorrindo para nós. Você já deve ter sido vítima de violências assim, veladas. A pessoa estava sorrindo para você, mas ao mesmo tempo estava lhe fazendo um mal terrível. Isso é muito comum. Quantas pessoas maldosas estão sorrindo para nós, estão nos oferecendo o seu veneno sem que a gente perceba. E é aí que a gente precisa ter essa astúcia, né? Precisamos ser muito astutos para identificar essa violência que pode bater na porta da nossa vida, que pode estar insistindo em prevalecer sobre nós. E aí você começa a tornar-se um pouco mais consciente, eu também. Não temos o direito, não temos, é obrigação nossa, é o nosso compromisso com a vida. Nunca permitir que a violência cresça nos territórios da nossa casa, da nossa história. Porque não vale a pena. Melhor é a gente renovar o nosso pacto com tudo aquilo que é bom, não é verdade? Melhor é a gente renovar o nosso compromisso com o crescimento. Eu quero crescer. Cresçamos juntos. A direção espiritual na nossa vida, ela serve justamente para isso, né? Para nos ajudar a esclarecer onde é que nós precisamos ficar melhores. Da mesma maneira como na terapia, junto ao terapeuta, o paciente vai descobrindo quais são as atitudes humanas que poderão desencadear um processo de melhoria. Não é assim? Psicoterapeuta, a gente vai lá, conta para ele um pouco dos nossos conflitos, das nossas histórias, e ele nos ajuda a construir uma solução. O terapeuta não é nada mais, nada menos que um grande amigo que a gente vai fazer e paga para ter essa amizade, né? O problema é pagar para ter o amigo. Mas as terapias, elas são possíveis desde que a gente esteja abertos para a gente poder viver bons relacionamentos de amizade, para que a gente tenha a oportunidade de mostrar o nosso coração para alguém. Tão bom, né? A gente ter a liberdade de confessar as nossas misérias a alguém, a gente saber que no coração do outro a gente tem espaço. Porque quando a gente partilha o nosso processo, a gente escuta do outro uma opinião e a partir daquela opinião a gente pode modificar. A gente pode dar passos na direção de um futuro promissor. Não é verdade? A gente pode alcançar resultados um pouco mais satisfatórios que aqueles que a gente alcançou até o dia de hoje.
Direção espiritual é para isso. Para a gente dividir a vida, para a gente falar do que nos assola, do que nos preocupa, para a gente contar o contexto da nossa vida e a partir desse contexto a gente procurar mudanças. E todos nós precisamos mudar. Ninguém está pronto. Ninguém tem o direito de dizer, não mexam comigo porque eu já estou prontinho, já não tenho mais nenhum detalhe da minha vida que precisa ser modificado. Não, todos nós precisamos mudar. E às vezes a gente descobre que precisamos mudar ouvindo a história do outro. Por isso que é bom conversar, né? Você sabe que a filosofia nasceu assim? Numa praça onde as pessoas iam trocar mercadorias. É a famosa praça grega chamada Ágora. Ágora era o lugar onde as pessoas se encontravam para trocar as mercadorias. Tinha uma galinha, né? O outro devia ter um porco. Chegar e falar, eu te dou a galinha, você me dá o porco. Mas junto dessa mercadoria existia uma troca de experiências. Trocavam-se as mercadorias, mas aí devia perguntar, depois que trocou a galinha pelo porco, fala, e aí, compadre, como é que estão as coisas? Né? E aí a verdadeira troca acontecia. A filosofia nasceu assim. Num contexto onde as pessoas trocavam experiências. Contava-se uma história, o outro ouvia, interferia, dava um palpite, e de repente a rodinha estava feita. E a vida era a matéria-prima a ser trocada. Ágora, a praça grega, nos inspira isso também. Não é para fazer fofoca não, viu? É para a gente trocar e partilhar a vida. Não falar da vida dos outros, mas falar da nossa vida. Tem gente que é especialista em falar do outro, né? Mas quando precisa falar uma palavra sobre si mesmo, não sabe. A gente desaprende. Mexer na história da gente, contar, ter liberdade de dizer quem somos. Isso é muito salutar. Isso é saudável demais. Isso nos ajuda muito no nosso processo. Ao escutar uma história que não é a nossa, a gente ter a oportunidade de refletir a nossa história. Isso vale a pena, minha gente. Eu acredito cada vez mais nisso. O ser humano que se reflete, ele faz a diferença no mundo. O ser humano que não tem medo de se pensar, não tem medo de se analisar, não tem medo de tocar nas suas questões, ele vai ser sempre um ser humano especial. E é o que a gente precisa ser. Você precisa fazer a diferença no seu mundo, você precisa fazer a diferença no seu espaço. Ao ser um homem e uma mulher de reflexão, ao ser afeito ao seu processo humano, ao não ter medo da sua história, dos seus conflitos, das suas mazelas, você acaba se construindo de maneira mais interessante. Começa a morrer aquele que não sabe se pensar, aquele que está com preguiça de tocar nas próprias questões, aquele que não tem disposição de tocar o dedo na ferida. Porque de vez em quando a infecção só vai embora quando a gente tem coragem de tocar na ferida e saber o que é que está infeccionado ali. Muita gente morre antes da hora justamente porque não teve coragem de identificar as mazelas interiores. Não teve coragem de arrancar aquela casca que escondia a infecção. É assim? Afetivamente a gente morre antes do tempo. É lamentável a gente encontrar pessoas que aos 30 anos já morreram do ponto de vista afetivo. Por que morreram? Porque já não sabem mais amar. Já não sabem mais renovar o compromisso com a vida, já não sabem mais se encher de esperanças, já não sabem mais alimentar sonhos. E a gente morre antes da hora, quando a gente deixa de sonhar, quando a gente deixa de esperar, quando a gente deixa de alimentar dentro de nós o bom da vida. Quando a gente se transforma numa caixa de rancores, numa caixa de ódios, numa caixa de ressentimentos, ou de memórias ruins, de lembranças ruins que nós insistimos guardar dentro do coração. Quando a gente começa a se alimentar disso, a gente vai morrendo afetivamente. Ao contrário, a gente encontra gente que está lá com 60, 70, 80 anos, novinhos em folha do ponto de vista afetivo.
São aquelas pessoas que são capazes de amar, que ainda alimentam sonhos, que não permitiram que o tempo passado, que o tempo ido, ficasse determinante no seu futuro, no seu presente. São as pessoas que se reconciliam com a vida todos os dias, que fazem essa triagem, que selecionam e que escolhem o melhor da vida. Assim como no meio de tanta coisa ruim que o noticiário nos apresenta, a gente descobre no meio daquele lixo todo uma ponta de esperança para a gente se segurar. Já que o mundo está tão ruim, já que o mundo está tão danificado pela atitude humana, então eu descubro que eu quero fazer essa diferença. E então você descobre que é possível fazer a diferença. Já que o mundo está cheio de notícias tristes, eu quero causar boas notícias para o mundo, ainda que elas não sejam televisionadas, ainda que elas não ganhem as manchetes, ainda que elas não ganhem as revistas, ainda que elas não ganhem os noticiários. Construir notícias boas hoje é possível. Deve ser o nosso compromisso com a vida. Construir notícias que possam fazer bem ao coração e aos ouvidos das pessoas. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.